Doutor Estranho é um filme incrível, só que ele tem muito defeito, tem muita coisa ali que não faz sentido. E nesse vídeo eu vou te mostrar as 11 coisas que não fazem sentido em Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura. Então se prepara porque o último dessa lista aqui você nem imaginaria. Se ligou? Vambora! Salve nerd, beleza? Eu sou o Patrick Souza e esse é o canal PS Nerd, o canal perfeito pra você que gosta de filmes e animes. E Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura tá dividindo opiniões. O filme é um sucesso, mas tem muita gente que esperava mais desse filme como eu. Eu esperava que mais personagens fossem aparecer, eu esperava que mais personagens tivessem mais tempo de tela, mas não foi isso que aconteceu. Em todo caso, eu diria que Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é uma nota 7. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar as coisas que não fazem sentido. Sabe quando o personagem faz uma coisa e você pensa, caraca, por que esse personagem não fez isso? Ou por que ele deixou de fazer aquilo? Coisas que não fazem sentido. Então se prepara porque tem 11 coisas incríveis. Demorou? Bora! A primeira coisa que não faz sentido em Doutor Estranho é que logo no começo do filme, o Defensor Estranho está fugindo de um monstro, invocado pela Wanda, perseguindo a América Chave. Só que ao invés dele simplesmente abrir um portal até o livro dos Vigentes, eles foram correndo. Pense comigo, não faz sentido toda aquela perseguição poderia ter sido evitada se ele tivesse aberto um portal e ter avançado mais para pegar o livro dos Vigentes a tempo. Se ele tivesse feito isso, o Defensor Estranho não teria morrido, ou seja, toda aquela confusão teria sido evitada e a América Chaves não teria ido para o universo do Doutor Estranho principal. Mas claro que se ela não tivesse feito isso, então não teria filme, ou seja... 2. Quando o Doutor Estranho foi pedir ajuda da Wanda para lidar com os monstros, ele acabou percebendo que era ela que estava atrás da América Chaves. Só que em vez dele simplesmente pegar a América Chaves e tirar do Kamar-Taj, não, ele deixou ela lá, mesmo sabendo que tem uma pessoa poderosa que vai atacar a minha base, ele simplesmente deixou a garota lá. E se ele tivesse feito isso, ele poderia ter evitado muitas mortes, ele poderia ter levado ela para qualquer lugar do mundo, até mesmo outro planeta, como foi mostrado em Ultimato, quando ele saiu do planeta do Thanos e foi até a Terra, ou seja, de milhares de opções ele ficou no lugar mais óbvio e que ela já sabia. Quantas mortes poderiam ter sido evitadas se o Doutor Estranho tivesse sido esperto? 3. Depois que a Wanda matou todos os magos, ela ficou presa na armadilha do Doutor Estranho, e para sair ela usou os reflexos. O Doutor Estranho percebeu isso, então ele mandou cobrir todos, cobre todos aí, todos os reflexos. Só que a América Chave decidiu olhar. Qual o sentido disso? A Wanda sacou o lugar e percebeu na mesma hora, e ela saiu daquele espelho ali, digamos espelho, tipo a Samara. Ou seja, a América Chaves foi muito burra nessa hora. Ela não tinha porquê ela olhar o reflexo sabendo que a Wanda ia saber onde ela está, e se ela tivesse feito isso poderia ter ganhado mais tempo suficiente para arranjar uma saída daquele lugar. 4. Enquanto a Wanda estava usando a dominação onírica, uma figurante lá aleatória, que eu nem me lembro do nome, ela simplesmente destruiu o Darkhold, o que na minha opinião foi muito fácil destruir um livro demoníaco desse, né? Só que logo depois ela forçou o Wong a dizer onde estava o trono de Kiton. E ela forçou isso ameaçando outros 4 figurantes. Não faz sentido o Wong trocar a vida de 4 pessoas pelas vidas de milhares de pessoas pelo multiverso. Tipo, isso não é esperado de um mago supremo. O Doutor Estranho seria algo que ele nunca teria feito nos filmes anteriores. Lembra quando ele disse que nunca daria a joia do tempo, que ele deixaria o Homem de Ferro e o Homem-Aranha morrerem se for necessário para salvar? 5. O Doutor Estranho contou para os Illuminati que a Feiticeira Escarlate tinha um Darkhold, e mesmo assim eles não levaram ela a sério. Isso não faz sentido porque eles tinham um Darkhold no universo deles, e eles sabiam que tinha sido o livro que tinha corrompido o Doutor Estranho deles, e que acabou com o universo inteiro. Ou seja, eles sabendo que ela tinha aquele artefato mega sinistro, tipo, por que eles ignoraram e subestimaram tanto alguém assim? Ou seja, muito bola fora que os Illuminati fizeram. Isso não fez sentido dado o conhecimento que eles tinham. 6. Depois que todos os Illuminati foram mortos, só sobrou Xavier, que entrou na mente da Wanda, e lá ele encontrou a outra versão dela. Mas foi tudo em vão, porque logo depois a Wanda original apareceu e quebrou o pescoço do Xavier. Isso não explicaria como o maior telepata do mundo perdeu na batalha psíquica contra uma garota, mesmo que a Wanda fosse mega poderosa, mesmo que ela tivesse o Darkhold. Mano, é o Xavier. O Xavier não é de brincadeira. Tipo, não estamos falando aqui de uma luta física, de socos, estamos falando de mentes. Ele tem a mente mais brilhante e mais poderosa. O cara é o maior telepata vivo. Eu não conheço um outro telepata que chegue perto do nível do Xavier. E ele perdeu pra Wanda com uma facilidade. Não teve nem aquela como se fosse um cabo de guerra, cada um puxando, ver quem era mais poderoso. Não, ela apareceu e quebrou o pescoço dele. Alguém explica esse furo aí. Quando a Wanda invadiu o prédio dos Illuminati, eles foram lutar contra ela, menos o Mordo que ficou vigiando o Steve. Não faz sentido porque ele é o Mago Supremo e o inimigo usava magia, e ele sabia disso, e mesmo assim ele não fez nada. Ele deveria ajudar e assim poderia usar um portal e mandar ela pra longe, mesmo que fosse para ganhar tempo. Ou seja,
Ele acabou não ajudando em nada nesse filme. Eu não sei porque o Mordo acabou existindo e no final das contas ele não apenas não ajudou, como ficou preso e também não conseguiu sair, não sei como, porque a altura dava, se o Doutor Estranho conseguiu ele também poderia. E no final do filme ele acabou sendo deixado de lado e o único membro dos Illuminati vivos. Depois que o Doutor Estranho fugiu do Mordo, eles foram atrás do Livro dos Vigentes. Só que aí a Wanda, foi atrás dele, mancando, sangrando, cheio de sangue. E teve uma hora que eles pararam de correr. Era óbvio que isso não ia deter a Feiticeira Escarlate. A Wanda é mega poderosa. Só que eles ficaram parados esperando a morte chegar. Não é possível, porque eles deveriam ter corrido o mais rápido possível para tentar se salvar. Ou ter aberto um portal e ter avançado um pouco mais pra frente, em vez de ficar correndo daquele jeito. Então não faz sentido. E também não faz sentido a Wanda ter corrido atrás dele. Ela poderia ter voado até onde eles estavam e eles poderiam ter aberto o portal e se picado, mas não, eles ficaram apenas olhando a Wanda aparecer. Claro que foi pra gente ver aquela cena de terror com a Wanda perseguindo eles, mas o que não faz sentido, não faz sentido. Na luta entre o Doutor Estranho contra o Estranho Sinistro, eles estavam em pé de igualdade, né? E isso não faz sentido porque o Darkhold deixa o usuário muito mais poderoso. Então como o nosso Doutor Estranho tinha o mesmo poder que o Estranho Sinistro? Porque o Estranho Sinistro deveria ser muito mais poderoso, só que ele foi morto facilmente. E por que diabos foi que ele não usou o portal para se salvar? É o seguinte, depois lá daquela disputa dele, o Estranho Sinistro acabou sendo jogado para fora do prédio, acabou caindo. Só que naquele momento ele podia ter usado o portal para se salvar, mas não, ele ficou parado. Parece até que os magos eles têm memória curta, parece que eles têm memória de peixe, porque, mano, como é que ele esqueceu de usar magia para se salvar? No final ele acabou empalado e pra mim aquela morte foi meio patética. E falando em memória de peixe, depois que a Wanda jogou o Wong do penhasco, ele usou magia para se prender nas paredes e depois ele foi escalando até o topo. Então pense comigo, se ele podia fazer magia ali, então por que ele não usou um portal para chegar lá em cima? Tipo, ele podia usar magia para lutar, mas não podia para abrir portais. Seja como for, é um grande erro e também foi um grande desperdício de tempo. E agora nós chegamos ao último, mas não menos importante. Logo no começo do filme vemos que o Defensor Estranho está encurralado, então ele decide extrair o poder da América Chave. Pelo que é mostrado pra gente, é um processo muito rápido de se fazer, ele estava quase conseguindo obter os poderes dela. Só que no final, a Wanda demorou muito tempo para conseguir fazer isso, ou seja, no começo é rápido e no final é lento. Será que isso foi para dar chance pro Doutor Estranho chegar lá a tempo e salvar ela? Porra, não faz o menor sentido. Furo de roteiro, chame como quiser. É conveniência, com certeza não faz sentido. É o seguinte, esse vídeo aqui não é um ataque a Doutor Estranho porque eu gostei do filme. Não é o que eu esperava, não é o melhor filme da Marvel, mas eu gosto muito do personagem. O filme foi incrível. Não tô bem quanto eu esperava, mas eu gostei. Agora se inscreve no canal e assista esses vídeos do Doutor Estranho que estão aparecendo aqui na tela, porque aqui só tem vídeo top. Eu conto com a sua ajuda. Muito obrigado e até a próxima. Fui!